Boa noite, graça e paz, igreja. Graça e paz. Estamos entrando no nosso momento de adoração. Minha mãe irá falar o Salmo 139, de 1 a 12. Vamos fazer a leitura então. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Amém. Momento de confissão. Vamos ler o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos fazer também uma oração de confissão nesse momento. Pai eterno, cuida de nós. Precisamos de Ti hoje e sempre. Faz de nós uma pessoa boa, para que possamos seguir em frente com todos esses problemas de pandemia, de coronavírus. Cuida de nós, Senhor. Peço também, meu Deus, que perdoe os nossos pecados, que são muitos, mas só o Senhor sabe como nos perdoar. Ajuda-nos a ser pessoas melhores. Em nome de Cristo Jesus eu oro, peço e agradeço. Amém.
nosso culto de hoje, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 44, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Esse texto do profeta Isaías é um texto do anuário litúrgico proposto para este domingo. E esse texto faz parte do segundo trecho do livro do profeta Isaías, chamado de Deutero-Isaías, para você conhecer um pouquinho melhor. Se não participou da nossa escola dominical na semana passada, acesse o conteúdo da escola dominical e ali tem um breve resumo sobre o que significam as divisões no livro de Isaías. Esse texto então é do período do exílio babilônico, no finalzinho do período do exílio, já com as promessas do momento do retorno para a terra de Israel. E a promessa que aguça a esperança desse povo nesse tempo é de que Deus vai derramar sobre o povo do seu espírito e que eles vão se sentir então como uma terra seca que recebe a chuva. Eles estão ansiosos para que isso aconteça, mas para esperançar o povo diante de uma situação de exílio, como eles estavam vivendo na Babilônia, Deus precisa aqui relembrar algumas questões assim essenciais sobre o relacionamento dele com o seu povo. E é sobre essas questões que eu quero conversar com você nesta noite. A primeira delas é que está no versículo 2, Assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno e que te ajuda. Não tenha medo. É essencial nós relembrarmos, para que a nossa fé seja vigorosa e seja sempre nutrida, é essencial nós lembrarmos quem foi que nos criou. Deus foi quem nos criou. A nossa fé está fundamentada no fato de que Deus é o nosso Criador. Nós professamos isso no credo apostólico. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Nós cremos num Deus que criou o céu e terra, e como ponto alto da criação, nós, seres humanos, viemos a existir. Nós cremos num Deus que, além de nos criar, Ele nos dá também a sua imagem e semelhança. Nós temos vários textos bíblicos sobre os quais nós nos fundamentamos para falar sobre a criação divina e que nós somos parte dessa criação, como o texto de Gênesis 1, Gênesis 2, Salmo 8, o Salmo 139, que foi lido no nosso culto de hoje, também na nossa escola dominical, e vários outros textos que falam sobre Deus como nosso Criador e como Criador de todas as demais coisas que existem.
Mas é muito importante nós pensarmos na questão da imagem e semelhança que só nós, seres humanos, temos de Deus. E essa imagem e semelhança dá para nós uma característica muito especial, que é a característica relacional. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre si, nós também temos a capacidade de nos relacionar entre nós, seres humanos, entre nós e o restante da criação, e entre nós e o próprio Deus. Nós somos os únicos que conseguimos nos relacionar com Deus. E Deus, por essa capacidade relacional que Ele tem, deseja se relacionar conosco. Ele deseja falar conosco. Ele fala conosco por meio da sua palavra escrita, mas também continua falando conosco naqueles momentos em que nós precisamos silenciar todas as vozes do mundo para conseguir ouvir Deus. E você já reparou como é difícil silenciar? Ainda mais nos dias de hoje, em que esse conteúdo midiático precisa sempre de imagem e de som, imagem e som, imagem e som. Nós não temos mais espaço para o silêncio. O tempo todo nós queremos falar, e nós queremos ouvir Deus falando enquanto o mundo inteiro está gritando. Nós precisamos silenciar a partir do nosso coração. Precisamos silenciar todas as coisas para ouvir Deus falar. E Deus se relaciona conosco, falando conosco, cuidando de nós. Ele se relaciona conosco, nos salvando, nos amparando, nos protegendo. Então há várias formas como Deus se relaciona conosco, por ser o nosso Criador. E também por ser o nosso Criador, Ele também sabe quais são as nossas dificuldades. Por exemplo, o pecado que nos afasta dele. Ele tanto sabe que nós estamos afastados dele por causa do pecado, que ele deseja nos salvar. Que ele vem, o próprio verbo, a própria palavra de Deus, vem em carne, né? Jesus habita entre nós, morre por nós, ressuscita por nós, somente para nos reaproximar de Deus, para que nós possamos ter íntima relação com Deus, e não mais simplesmente algo superficial e longe, distante, Deus lá no céu e eu aqui na terra. Não, Deus quer estar entre nós, Deus quer estar conosco, Deus quer uma relação de profundidade conosco. Como parte importante, então, desse nosso relacionamento com o Criador, nós precisamos nos lembrar que nós temos algumas ferramentas para nos aproximar dele. Uma delas é a leitura da palavra, a outra é a oração. Nós precisamos constantemente ler a palavra e orar para termos esse relacionamento com Deus. Do contrário, nós viveremos sempre afastados da sua presença. Ele quer estar conosco, mas nós precisamos também dar o nosso passo. A segunda questão essencial que nós precisamos relembrar é que, conforme o versículo 5 diz assim: um dirá, eu sou do Senhor, e o outro vai se chamar também pelo nome de Jacó, e um outro ainda vai escrever na mão, eu sou do Senhor, né? E vai tomar por sobrenome o nome de Israel. Nós precisamos nos lembrar do nosso testemunho de vida. Como é que uma pessoa pode se achegar a Deus a não ser pela nossa propaganda? O nosso testemunho é literalmente a nossa propaganda. Quando eu digo eu sou do Senhor, eu estou professando que Deus é o meu Senhor absoluto sobre a minha vida, mas eu também estou dando para o outro a noção de que ele pode ler a minha vida
como se fosse a própria palavra de Deus. E assim, por meio do testemunho, eu posso tanto aproximar alguém de Deus como afastar alguém de Deus. Dizem os marqueteiros que a propaganda é a alma do negócio. Agora, uma má propaganda também acaba com qualquer negócio. Já reparou que quando você vai procurar uma empresa que você nunca ouviu sobre a empresa, ultimamente o que é que a gente costuma fazer? Deixa eu procurar no Google como é que essa empresa é vista por outras pessoas. O que já disseram sobre essa empresa lá no Google? Não é isso que a gente costuma fazer? E aí se tem um monte de reclamações, tem um monte de pessoa falando mal sobre a empresa, o que a gente faz? Sai de fininho e não fecha contrato nenhum, não é assim? Então uma boa propaganda, lógico, atrai os clientes, mas uma má propaganda quebra qualquer empresa. É lógico que guardadas as devidas proporções, porque igreja não é empresa, reino de Deus não é negócio, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso testemunho é literalmente uma grande propaganda. E o mau testemunho é uma péssima propaganda. O mau testemunho afasta qualquer pessoa que ainda não conheça, e até algumas que conhecem a Deus se afastam por causa de maus testemunhos. Nós precisamos nos lembrar que quando o texto bíblico diz, que olha, um vai dizer eu sou do Senhor, e o outro vai olhar e falar, puxa, olha só, ele é do Senhor, olha a vida dele, então eu quero também. E até o estrangeiro chega a dizer, eu também quero e vou tomar esse nome para mim, Aqui a palavra de Deus está nos relembrando que nós precisamos pensar muito bem sobre a forma como nós estamos professando o nome de Deus. E o nosso testemunho é a maior ferramenta que nós temos para professar a palavra e o nome de Deus. A terceira e última questão que eu quero ressaltar aqui está entre os versículos 6 e 8. Deus diz assim: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Então o próprio Deus diz: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Quem já fez predições desde que eu estabeleci o mais antigo povo? Quem há que possa anunciar as coisas futuras, as coisas que hão de vir? Que o declare e que o exponha diante de mim. Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Os versículos de 6 a 8 nos relembram que Deus é Senhor absoluto e é Senhor da história. Deus continua sendo Deus e o único. Não há outro que se compare a Ele. A terceira questão diz sobre o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e sobre Deus ser o único com o status de Deus. E é o único que sabe de todos os tempos. O próprio Jesus Cristo chegou a dizer, olha, sobre o tempo do fim das coisas, ele foi indagado e ele chegou a dizer assim, olha, tem coisas que só competem ao Pai. Então, se nem Jesus sabia, imagine nós ou qualquer outra criatura que possa existir sobre a face da terra. Deus é o único que sabe de todas as coisas. Deus é absoluto, e por Ele ser absoluto, nós não podemos compará-lo a mais ninguém. Ele é o alfa e Ele é o ômega. É o primeiro e é o último. Alfa e ômega são as primeira e última letras do alfabeto grego. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas.
Ele não existe porque ele é. As coisas existem a partir do momento em que elas são criadas, mas Deus não foi criado. Deus é, desde a fundação do mundo. Ele é quem cria todas as coisas. E o fim de todas as coisas está em Deus. Deus nos acompanha desde a eternidade até a eternidade. Deus não tem começo e nem fim. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. É muito para a nossa cabeça compreender a exatidão de Deus, por Ele ser onisciente, onipresente e onipotente. E é justamente por causa dessas características de Deus que nós podemos dizer não há outro Deus, porque não há outro que se compare a Ele. Não há ninguém que possa dizer, o fim do mundo vai ser no dia tal. Aliás, muitos já se arriscaram a fazer isso e fazer cálculos e fazer predições e dizer ele vai voltar, Jesus vai voltar no dia tal, o fim do mundo vai ser no dia tal. Muitas nações já fizeram, muitas pessoas já fizeram isso, mas ninguém consegue, porque essas coisas só competem a Deus. Ele é o Senhor da história porque Ele nos acompanha desde o primeiro dia da criação. E Ele irá pelo fim da eternidade. A eternidade não tem começo e nem fim. Só Ele sabe o nosso futuro. Não há ninguém capaz de revelar o nosso futuro. Por mais que algumas pessoas tentem ler a mão uma das outras ou jogar sortes e dizer porque o seu futuro vai ter isso, o seu futuro vai ter aquilo. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz, a não ser o próprio Deus. Por isso é sempre muito arriscado nós dizermos para alguém, olha, Deus revelou que vai acontecer isso, isso e isso com você. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Será que foi Deus mesmo quem revelou? Ou é o meu coração que quer que isso aconteça sobre a sua vida? Então eu particularmente sempre tenho um temor enorme de verificar a exatidão. Foi Deus mesmo que revelou ou é o meu coração que quer isso para essa pessoa? Antes de dizer que foi Deus quem revelou. Por ser Deus, Senhor absoluto da história, por ser onisciente, por ser Criador, por ser Redentor de toda a sua criação, Deus pode nos assegurar ainda hoje o mesmo que Ele disse lá por volta do ano 538 a.C. para o povo de Israel que estava lá no exílio da Babilônia. Não tenha medo, meu servo Jacó, a quem eu escolhi. Não fiquem apavorados, não tenha medo. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus pode continuar dizendo para nós, não tenha medo. O tempo presente, esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, é um tempo que tem exigido muito da nossa fé. Tem exigido uma resposta de fé muito grande e é muito forte a resposta de fé que nós estamos sendo cobrados a dar nesse tempo. Porque há muitas pessoas extremamente apavoradas com tudo que anda acontecendo. Há muitos sinais de morte, há muitas circunstâncias opressoras, não só a enfermidade em si, mas muitas outras coisas que estão acontecendo por causa da enfermidade. E todas essas coisas apavoram muitas pessoas, amedrontam as pessoas, né? Fazem muito mal
emocionalmente para nós. E a nossa fé é cobrada no sentido de dizer assim, tá, mas e agora? Né? Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Então por que Ele não acaba com essa enfermidade? Nós cremos num Deus que nos protege. Então por que tem crente padecendo? Por que tem crente ficando enfermo? Por que tem crente morrendo? Né? Então a nossa fé o tempo todo é exigida, o tempo todo tem sido cobrada. E o texto bíblico pode continuar dizendo para nós: não tenham medo. Não é... O texto bíblico não diz assim, pode se arriscar. O texto bíblico diz, não tenham medo. O medo é um sentimento humano completamente natural para nós. Mas ele pode ser controlado porque Deus continua caminhando conosco. Quando nós conseguimos trazer isso para sair da nossa mente, porque com a mente eu conheço essa palavra, mas quando eu trago essa palavra para a minha alma, para o meu coração, agora eu consigo compreender. Bom, eu não preciso ter medo, porque aconteça o que acontecer, Deus continuará comigo. É nesse momento que a fé faz todo sentido. E crer num Deus absoluto, num Deus que é Senhor da minha vida, que é Senhor da história, que sabe de todas as coisas que estão acontecendo, aí sim faz toda a diferença para nós. Muitas vezes a gente pode se sentir como uma terra seca, que precisa urgentemente de chuva, precisa muito ser molhado pela presença da chuva, assim como nós precisamos da presença do Espírito Santo sobre nós. Nós cremos que o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Nós cremos no cumprimento dessa promessa do derramamento do Espírito lá no Pentecostes. Então há muito tempo o Espírito Santo já atua sobre nós. Basta agora nós cremos que de fato Ele está conosco. E eu desejo para você que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida de tal forma que transborde, sobre a tua vida, para que você se sinta como uma terra que foi molhada pela chuva e que é capaz de gerar frutos do Espírito Santo, para que o mundo possa crer que Deus, é Senhor da história e continua cuidando de nós. Que Deus te abençoe grandemente. Para encerrar o nosso culto, nós vamos fazer uma oração de intercessão por você que está aí no seu lar e também pelos seus queridos. Então, pense aí nas pessoas que estão necessitando de oração. Lembre-se daquelas que durante a semana pediram para você oração, que você traga à memória todas essas pessoas, a fim de que essa oração também seja de intercessão por cada uma delas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós neste momento entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Cremos que não há outro Deus além de Ti. Cremos que o Senhor, ó Deus, nos conhece desde o ventre materno. E o Senhor conhece também a situação que nós estamos vivendo hoje. Cada um de nós, de acordo com a sua realidade, tem, ó Deus, uma necessidade imensa de ter a certeza de que o Senhor permanece conosco. Por isso oramos, pedindo que em nome e por amor de Jesus Cristo, possamos ainda hoje sentir a Tua presença entre nós. Toca-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, onde há sinais de morte, que haja vida. Onde há enfermidade, que haja saúde. Onde há tristeza, que haja alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer essas situações de tristeza, de medo, de pânico que tem, ó Deus, aprisionado tantas pessoas. Que a Tua bênção e a Tua paz possa alcançar a cada uma de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos desde já, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus e continua cuidando de nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Recebamos a bênção.
Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que nos criou, Deus que nos regenerou, Deus que nos transborda com a sua presença, esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.